Olá! A violência da água, quando decide mostrar sua verdadeira face, é capaz de deixar qualquer pessoa paralisada. Acredite, o que você está prestes a ver esconde surpresas que certamente vão te pegar de jeito. Aqui estão alguns dos episódios mais intensos, brutais e impressionantes envolvendo enchentes ao redor do planeta. Vamos começar! É quase impossível acreditar, mas os moradores desse pequeno vilarejo na Indonésia garantem que toda essa inundação tomou conta do local apenas 30 minutos depois que a chuva começou. Em poucos instantes, aquela corrente turva arrastou completamente a feira, apagando tudo do mapa. As barracas, os produtos, as estruturas improvisadas dos vendedores, tudo desapareceu. Para muitos, a explicação mais provável para essa velocidade absurda é o avanço do desmatamento ilegal. Afinal, são justamente as árvores que seguram a força das enxurradas e retardam o impacto das águas. No Paquistão, onde existem inúmeras geleiras, às vezes o inesperado acontece. Em 2022, o calor extremo fez uma delas derreter de forma acelerada, liberando uma avalanche de água montanha abaixo. A ponte que estava no caminho simplesmente não resistiu à pressão, e as imagens deixam claro o tamanho do desastre. Em 2021, as Filipinas também enfrentaram uma enchente severa, mas inacreditavelmente, os frequentadores de um centro de informática decidiram continuar jogando, mesmo com o risco de levar um choque elétrico. Gago, parto na naman to. Ang tindi. Sabi na bahalang yan eh. Palag na yan. Tang inang mga na yan. Dito na tayo eh. Gago, akit na natin yan. Lah! Felizmente, em regiões com enchentes frequentes. Os fios e tomadas, porém, eram instalados em posições mais altas, reduzindo o perigo aparente. Durante uma enchente forte na Indonésia, em 2024, um enorme deslizamento arrastou diversas casas inteiras de uma aldeia próxima. Por sorte, todos foram evacuados a tempo e não houve feridos. Já em 2025, uma enchente repentina se transformou em um verdadeiro cenário apocalíptico para uma vila na Índia. A chuva pesada provocou uma onda gigante de água misturada com pedras e troncos que desceu da montanha e simplesmente engoliu a região. O risco de novos episódios parecidos fez com que as autoridades elevassem o nível de alerta ao máximo. Sacaram, mano. Tu ia aquela pô. Puxa lá, ué. Em março de 2015, o norte do Chile viveu algo parecido com um ensaio para o fim do mundo. As chuvas provocaram deslizamentos e enchentes simultâneas.
Centenas de milhares de moradores precisaram ser retirados às pressas. Grandes áreas agricultáveis foram destruídas e mais de 28 mil casas foram levadas pelas enxurradas. O governo declarou estado de emergência e a ajuda internacional chegou rapidamente. Água, mantimentos e recursos essenciais foram enviados por várias organizações pelo mundo. Em maio de 2018, a cidade grega de Salônica viu as ruas se transformarem em rios violentos. Os bombeiros receberam centenas de ligações desesperadas, pedindo apoio para retirar água de estabelecimentos, residências, hotéis e comércios. A cidade italiana de Gênova vive há décadas sob o medo constante das enchentes. Em 2011, a natureza resolveu lembrar isso de novo. Em apenas algumas horas, cerca de 500 milímetros de chuva caíram sobre a região. O rio transbordou em instantes, transformando ruas inteiras em verdadeiras corredeiras. Para piorar, a água atravessa áreas densamente urbanizadas, muitas vezes escondidas por túneis e pequenas pontes, uma combinação que dificulta a drenagem e agrava ainda mais a situação. Muita gente sonha em morar à beira do mar, mas a realidade costuma ser tão implacável quanto essas ondas que castigaram casas na Carolina do Norte. Naquele dia, elas chegaram a 4, 5 metros de altura, impulsionadas por rajadas de vento que passavam dos 85 km por hora. Com essa força toda, não havia qualquer chance de salvação para as construções próximas da costa.
Você sabe que a situação está completamente fora de controle quando a água começa a jorrar pelas janelas de um prédio de 3 andares. Essa cena foi registrada na comuna italiana de Varazze, em 2010. Uma tempestade marítima testou os limites da cidadezinha, fazendo o rio transbordar e avançar sem controle. O início de 2011 em Queensland parecia tudo, menos um período festivo. Depois de meses de chuvas intensas, ao longo de 2010, janeiro chegou trazendo a confirmação do pior. O estado precisou ser colocado oficialmente em emergência. Os prejuízos chegaram a 2, 3 bilhões de dólares. Numa estrada da Califórnia, a causa de um gigantesco engarrafamento era evidente. Uma enxurrada de lama tomou conta da via, deixando centenas de motoristas presos. A boa notícia é que voluntários rapidamente prepararam abrigos temporários nas proximidades para todos que ficaram isolados. As imagens registradas no mesmo dia mostram a dimensão gigantesca do problema. Felizmente, apesar da situação, ninguém saiu ferido, apenas exaustos pela espera interminável. Em fevereiro de 2019, Malta estava muito distante da imagem de destino turístico calmo, que muitos imaginam quando pensam no Mediterrâneo. Uma tempestade tão intensa quanto a de 1982 varreu a ilha com ventos que chegavam a 101 km por hora. Chuvas intensas, granizo e ondas violentas que causaram estragos severos. Árvores foram arrancadas como se fossem de papel, peixes foram arremessados para longe das águas, o sistema de ônibus nas áreas costeiras precisou ser suspenso e vários voos foram cancelados. Entre todos os atingidos, os agricultores foram os que mais sofreram. Suas plantações e propriedades simplesmente desapareceram diante da força da natureza.
dias normais, seria difícil imaginar qualquer rio caudaloso naquela região. Porém, as chuvas fortes causaram tanta erosão no solo que uma rodovia inteira acabou se tornando praticamente um leito improvisado de água e lama. Turistas e viajantes que estavam acampando nas proximidades tiveram que interromper suas férias e ser evacuados imediatamente. Qué bien salvaje eso. Uy, Virgen Santa, qué. ¡Wow! Eso se rompió, estaba una represa ese río. Antes no se fue llevando la casa. O dia 25 de outubro de 2011 ficou marcado para sempre na região italiana do Parque Nacional de Seri, como a data da maior enchente já registrada por lá. Em apenas 6 horas, caiu um volume recorde de 542 milímetros de chuva. O impacto foi tão devastador que quase tudo precisou ser reconstruído do zero, até mesmo toda a rede de esgoto teve que ser refeita. Apesar disso, os moradores, com o tempo, conseguiram se recuperar, e hoje restam poucas lembranças daquele desastre terrível. A cena seguinte poderia ser considerada bonita, mas esconde um perigo enorme. Depois de longos períodos de estiagem em Israel, as chuvas voltaram a encher os leitos dos rios secos. A visão é impressionante, mas chega a ser arriscada. Se alguém subestimar a força da correnteza e se aproximar demais, pode acabar em sérios apuros. Buenos días, lamento informarles que debido a la llovizna volvió otra vez el puente aquí al quebrado y se llevó la misma parte. Esto está súper peligroso. Ay no, a mí me da miedo que me vean. Bueno, chao. Ahí les dejo para que vean. Parece a cena final de um filme de catástrofe, mas são gravações reais de Canton, na Carolina do Norte. Em 2021, a tempestade tropical Fred atingiu a região, derrubando árvores, destruindo casas e afetando boa parte da infraestrutura local. Foram necessários muitos meses de trabalho contínuo para restaurar a cidade.
si posso credere. Non si posso credere, no. Estas imagens, um pouco mais calmas, fazem parte da enchente de 2011 em Gênova. A cidade chegou a lembrar Veneza por alguns momentos, embora os carros no lugar das tradicionais gôndolas deixassem claro que algo estava muito errado. Em junho de 2013, os moradores de Camor, no Canadá, enfrentaram um enorme desafio. Depois de 2 dias de chuvas intensas, a cidade mergulhou no caos. As ruas ficaram completamente inundadas e os danos somaram milhões. A decisão de evacuar várias famílias antecipadamente foi essencial para evitar mortes e tragédias maiores. O dia 30 de outubro de 2018 trouxe um grande choque para as cidades italianas de Rapallo e Portofino. Ondas que chegavam a 10 metros de altura destruíram 300 metros de uma barragem, acabaram com o calçadão e ainda romperam a estrada que conecta as cidades, deixando Portofino praticamente isolada. Para dezenas de embarcações, aquele foi o último dia de navegação. Muitas foram arrastadas para o fundo do mar ou lançadas contra as pedras. É improvável que alguém visite uma cidade turística. É improvável que ao chegar a uma cidade turística você espere ver algo assim. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os visitantes da cidade austríaca de Hallstatt em 2013. Por causa de uma forte tempestade, o riacho tranquilo de repente se transformou em um rio turbulento, inundou a praça da cidade, arrancou o pavimento e alagou parcialmente as casas de um hotel. E ainda danificou parte de um hotel. Enquanto isso, em Nova York, outra situação inesperada se desenrolava. O metrô, definitivamente um dos piores lugares para enfrentar uma enchente, foi tomado pela água durante uma tempestade em outubro de 2025. 3 recordes de precipitação foram quebrados no mesmo dia. Como a chuva veio logo após um longo período de seca, as ruas estavam cheias de folhas secas e lixo, entupindo bueiros e impedindo o escoamento adequado.
to give you an idea where everything is. The road going up the hill there, so there's no going in here. There's Bob's place. It's good. It's high enough. In the middle, it looks like it's got a hole in it in the middle. I don't know. I have a bad feeling that's my house. Right there. Acredite ou não, mesmo quem duvida do aquecimento global teve dificuldade de ignorar o que aconteceu no Paquistão no verão de 2022. Mais uma vez, uma enchente provocada pelo derretimento de geleiras devastou tudo pelo caminho. A água derretida destruiu áreas agrícolas enormes, arruinou plantações e pomares, interrompeu o fornecimento de energia e obrigou o fechamento de estradas importantes. Se curtiu esse vídeo, ajude o canal deixando o seu like e se inscrevendo. Isso nos permite continuar explorando e mostrando a natureza e suas maravilhas ao mundo. Ah, e já está aparecendo na tela agora mesmo outro vídeo que continua essa viagem. Clique e continue essa experiência. Até a próxima jornada!